Meus irmãos, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Pedro Vinícius e eu estou aqui para trazer a palavra de Deus. Eu quero trazer para vocês uma pequena reflexão de umas anotações que eu fiz aqui e eu quero espalhar o Evangelho de Jesus Cristo. Só estou me posicionando aqui. E eu convido a todos vocês, para quem ainda não me conhece, né? Atualmente eu tenho 18 anos, completo no dia 25 de fevereiro, né? Daqui a um mês é meu aniversário. E eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre uma passagem bíblica. O nosso tema de hoje é Buscai o Senhor enquanto é tempo. A minha tradução da minha Bíblia é a King James. Estou usando a King James, ó. Bíblia King James. Bíblia do King James, que é o rei, né? Protestante. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 55. Eu tô olhando pra cá porque o meu caderninho de anotação, que eu mostrei pra vocês esse aqui, ele tá aqui posicionado. Eu fico olhando pra cá e falando aqui. É Isaías no capítulo 55. Vamos lá. Capítulo 55, versículo 1. Isaías, capítulo 55, no versículo 1. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 6. Vai dizer assim, Isaías, capítulo 55, versículo 1 até o versículo 6. Eu tô gravando esse horário porque eu já tô com muito sono, mas vamos que vamos. Vai dizer assim a palavra de Deus. Ó, todo aquele que está sedento, vinde às águas, e o que não tem dinheiro, vinde vós, comprai e comei. Sim, vinde, comprai vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Por que razão gastas dinheiro naquilo que não é pão, e seu trabalho cai naquilo que não te satisfaz? Escutai-me diligentemente, e comei aquilo que é bom, e permiti que as vossas almas deleiteiem-se com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouvi a vossa alma, viverá. E eu farei um pacto convosco, e as infalíveis misericórdias de Davi. E eis que eu tenho dado por uma testemunha para que os vossos povos, um líder e comandante para os povos. Eis que chamarás uma nação que tu não conheces, e as nações que não te conheces a ti correrão, por causa do Senhor teu Deus, que é o Santo de Israel, porque nele também tem te glorificado. Buscai-vos o Senhor enquanto pode ser encontrado, invocai enquanto ele está próximo. Amém? Eu quero fazer essa pequena explicação, vou até colocar o caderno aqui, para a gente refletir melhor em questão disso. Nosso tema hoje é buscar o Senhor enquanto é tempo. Esse é o nosso tema de hoje. E a maioria dos nossos cultos, nas nossas igrejas, eu tô falando com pessoas aqui, tanto evangélicas quanto católicas, presbiterianas, adventistas, de qualquer outra religião cristã. E a maioria dos nossos cultos, irmãos, deveriam ser nos feriados. A maioria dos nossos cultos deveriam ser nos feriados. Mas por quê? Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, vai falar que é buscar o reino. A gente deve buscar o reino de Deus. Mas o que isso tem a ver com o feriado e ter culto no feriado? Porque a maioria das pessoas usa um feriado apenas para descansar. Claro que a gente realmente deve descansar, né? A gente tem um trabalho intenso na nossa rotina, no dia a dia, trabalho, estudo. Mas muita gente não prega, muita gente também descansa totalmente num dia do feriado. Entende? Enquanto a gente não entender esse negócio de buscar o reino, a gente não vai para frente, espiritualmente falando. Ah, mas fulano não vem, mas eu não vou mais me humilhar. Eu já tenho 2 ou 3 anos de experiência cristã evangelística. Eu, particularmente falando, Pedro Vinícius, eu nunca mais vou me humilhar para evangelizar as pessoas. Ai, bora pro culto, ai, bora pra célula lá na escola, que eu tenho uma célula chamada Forja.
E eu não vou ficar mais me humilhando, não sei o que, não sei o que, não vou ficar mais me humilhando para chamar essas pessoas. Eu apenas estou fazendo a minha parte, Jesus vai fazer a parte dele. Não é eu que convence a pessoa do pecado, é Jesus Cristo que convence a pessoa do pecado. E se for para pregar para as cadeiras, se for para pregar para os animais, eu prego também. Entende? Nós entramos em um túnel, irmãos, que é a volta de Jesus. Não é tempo mais de ficarmos pecando diligentemente, achando que Jesus Cristo nunca mais vai voltar. Entende? Não irei mais ficar me matando, perdendo meu sono para evangelizar as pessoas. Eu não vou ficar mais perdendo meu sono para perder essa minha vontade de mais prosperar espiritualmente. Eu não estou falando aqui de coach, não estou falando aqui de palavras motivacionais. A maioria das igrejas hoje em dia focam apenas no homem, estão tendo uma pregação antropocêntrica, onde o homem ele é o centro do tema, e não Jesus Cristo é o centro do tema. A igreja atualmente quer atrair os jovens só com cantor famoso, quer atrair com entretenimento, com jogos, com festa, com fraternização e isso e aquilo, mas estão esquecendo de Jesus Cristo. Eles estão focando mais nas coisas passageiras do que as coisas eternas, que são as vidas dos jovens. E eu estou fazendo apenas a minha parte falando nesse vídeo aqui. Perdão. Que eu quase ia rotando aqui, perdão. Mas eu tô fazendo apenas a minha parte, que é evangelizar vocês. E faça também a sua parte também. Eu estou fazendo a minha e você tem que fazer a sua também. Que vai falar em Apocalipse 13:20. Eis que estou à porta e bato. E quem ouvir a minha voz e abrir a porta, e eu cearei com ele, transformarei a sua vida, renovaria a sua vida. Mas às vezes a gente percebe que Jesus está batendo na porta do nosso coração e a gente está com o coração fechado totalmente. A gente está fechado, nosso coração ele está fechado completamente. O nosso coração fechado, os nossos ouvidos tampados e os nossos olhos tampados também para não ver. A gente está cego, surdo e sem emoções e sem decisões na nossa vida dentro do nosso coração, porque Jesus quer fazer morada e a gente não permite. Do que adianta a gente falar que ele é santo, 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 que ele criou os céus e a terra, que ele é dono de tudo, que ele é dono do ouro e da prata, sendo que as nossas atitudes contradizem o que nós falamos. Do que adianta nós dizermos que somos cristãos, sendo que as nossas atitudes falam que nós não somos cristãos? Ser cristão não é somente você pegar a Bíblia e ler ela todinha. Não é isso, não é só ser cristão. Ser cristão é você ter uma vida de comunhão com Cristo. Isso é ser cristão de verdade. E eu faço um convite a todos vocês, não importa se você está vendo esse vídeo, não importa como você esteja emocionalmente, moralmente, espiritualmente, socialmente, mentalmente, apenas faço um convite para vocês. Vinde às águas. Vamos ser transformados. A gente precisa ser transformados por Jesus Cristo. Não é fácil, eu sei que não é fácil. E não sou eu que te converte. Não sou eu aqui que vai te converter. É Jesus na sua vida. Somente Ele que pode salvar a sua vida. No momento em que a palavra de Deus penetrar no seu coração, aí sim você vai ser um verdadeiro cristão e vai sentir verdadeiramente o que é sentir a presença de Deus. Não confundir com o emocionalismo que a maioria das igrejas fazem. Sentir a presença de Deus não é no chorar. Sentir a presença de Deus, isso não é bíblico, isso é satânico. Isso é satânico, as igrejas fazerem isso. As pessoas orarem e do nada sentir o Espírito Santo e elas caírem. Achar que isso é ser cristão. Isso não tem nada a ver, isso é satânico. As pessoas rodando, as pessoas caindo, as pessoas ficando assim. Isso é satânico, isso não é nada de Deus. Fuja dessas seitas malignas, porque isso não serve para nada. Isso aqui, essas práticas são mundanas. São práticas do diabo. E sei que você não quer fazer parte do diabo. Você quer fazer parte de Deus.
Então fuja disso. Todos nós passamos por guerras, meus irmãos. Todos nós passamos por guerras. Mas sempre vencemos elas, entende? Sempre vencemos elas. Todas as nossas guerras, sempre vencemos elas. Como atualmente eu estou gravando esse vídeo no dia, deixa eu ver aqui, 17, hoje é 17 de janeiro. De 2026, né? 17 de janeiro de 2026, enquanto eu gravo esse vídeo. E é o seguinte, irmãos. Todos nós passamos por guerras. 2025 foi um ano de guerra, foi um ano de luta, foi um ano de batalhas. Mas 2025 foi um ano de vitória do povo de Deus. Você achou que não ia passar aquela provação? Você achou que não ia vencer aquela guerra? Olha onde você está agora. Você está vivo. Você tem um teto para morar. Você tem um local para dormir. Seja uma cama, seja uma rede, seja apenas um colchão no chão. Você está vivo. Você come, você se alimenta. Mesmo que seja algo pouco, mas você se alimenta. Paulo vai falar: em tudo dás graça. Você tem que dar graça em tudo. Nas suas aflições, nas suas vitórias. Nas suas guerras e nas suas vitórias. Paulo vai falar isso também. Um exemplo disso, meus irmãos, é a pandemia de Covid-19, que ela durou 2 anos. A pandemia de Covid-19, como ela durou 2 anos, era para voltarmos melhores, entende? Mas muita gente morreu, eu inclusive perdi uma tia minha por conta da Covid-19. E não é por sorte de estarmos aqui. Não é por sorte. Mas foi a mão de Deus que nos guardou, que nos libertou. Somente Ele. E se Ele livrou você de uma pandemia que matou milhões de pessoas, é porque Ele tem um plano na sua vida. Se você crê nessa palavra, digite aí nos comentários: eu creio, amém. Comente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não cai sua mão, não paga nada, é de graça. Irmãos, nesses 2 anos de Covid-19, até Deus esperou que voltássemos melhores. Nesses 2 anos presos na Covid-19, até Deus esperou que nós voltássemos melhores. Mas depois que a pandemia acabou, voltamos mais rebeldes, mais hipócritas, o esfriamento do amor aumentou e a corrupção aumentou também no nosso meio, tanto evangélico, político e econômico. É uma situação que a gente deve se preocupar, irmãos. Porque a volta de Jesus está muito próxima. E somos a geração com mais produtora, presta atenção, irmãos, somos a geração mais produtora de idolatria, misticismo, hedonismo, entretenimento, perversão e imoralidade. Somos a geração com mais produtora desses espíritos diabólicos. Em 1960, irmãos, agora eu quero pedir a máxima atenção de vocês nessa pesquisa que eu fiz na internet. Em 1960, um cientista alemão chamado Heinz Voxter. Você pode colocar aí no Google, Heinz Voxter. H-I-N-Z, acho que se escreve assim, V-O, espaço, né? V-O-X-T-E-R, Heinz Voxter. Em 1960, um cientista alemão, Heinz Voxter, ele falou em sua nota, né, como ele é um cientista e sociólogo, se não me engano, geopolítico, ele falou que no ano de 2030, ou seja, daqui a 4 anos, no ano de 2030 teremos um colapso global. Quantos anos faltam para 2030? 4 anos. E a pergunta que eu te faço: será que você está preparado? É o famoso grande reset que queremos ter. Vamos olhar para os nossos comportamentos, irmãos.
tanto moral, quanto social e tanto espiritual também. Olhar ao nosso redor e a nossa mente, nós seres humanos, nós condenamos, nós julgamos as pessoas que estão no mundo, mas no final somos piores que elas e fazemos as mesmas coisas que elas fazem. Elas estão no mundo, as pessoas estão no mundo porque elas não conhecem a Deus. Elas não conhecem a Deus. Por isso que elas estão no mundo. Nós conhecemos a Deus e erramos. Nós conhecemos a Deus, nós temos consciência do que é certo e errado, nós temos consciência do que é céu e inferno, nós temos consciência do que é pecado e o que não é pecado, e nós, mesmo assim, escolhemos as derrotas. Nós somos derrotados porque escolhemos as derrotas. E meus irmãos, nós nesse exato momento estamos tendo uma guerra ideológica, onde o verdadeiro se torna falso, o falso se torna verdadeiro, o certo vira o errado, e o certo e o errado vira o certo. É isso. O verdadeiro se torna falso, o falso se torna verdadeiro, o certo vira o errado e o errado vira o certo. E uma anotação que eu fiz aqui existe uma saída para isso? Existe uma saída para isso, irmãos? Sim, a Bíblia é a saída. Buscando ao Senhor, se consagrando, andando em santidade. Só assim a gente vai ter o autocontrole e teremos o grande galardão que nos espera no céu. E hoje poderia ser seu último dia de vida, mas Deus te deu livramento. Deus te deu livramento. E você não percebe. Se ficarmos murmurando, se ficarmos reclamando, por que a gente não tem essa opção de orar e clamar a Deus? Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, onde todos nós somos iguais, irmãos. Todos nós somos iguais diante de Deus. Não existe aquele que é maior ou menor. Todos nós estamos no mesmo nível. Todos nós somos seres humanos falhos e imperfeitos. Nós somos perfeitos. E nós estamos ouvindo a palavra de Deus, onde todos nós somos iguais. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a pergunta que eu quero fazer, nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Se a gente está ouvindo a palavra de Deus, logo vamos ser mudados. Mas tem cristãos que falam que ouvem a palavra de Deus, falam que vão para as igrejas e não mudam. E não muda. Simplesmente. Se ajoelharmos para Deus, Ele responde. O nosso Deus responde. Se você quiser me criticar aí nos comentários, pode me criticar. Se você quiser me acompanhar, me acompanhe. Se você quiser me entender, você pode me entender. Mas hoje uma pessoa chamada Pedro Vinícius continuará pregando o Evangelho de Jesus Cristo, orará pelos enfermos e agradecerá o grande avivamento que Deus trará para esse país. E eu quero fazer esse convite para você orar, para você ser diferente. Tanto seja diferente na sua casa, na sua família, na igreja, na escola, em outros cantos. E, irmãos, vou até fechar a Bíblia nesse momento. Fechei até as anotações e eu quero fazer uma oração com vocês, irmãos. Se você sentiu que precisa ser diferente nesse ano de 2026, esse é o momento, irmãos. Esse é o momento para você se dedicar, esse é o momento para você se livrar de si mesmo. Se você está preso no pecado, se você está preso na pornografia, se você é jovem, está preso na pornografia, eu vou orar por você. Se você é jovem e deseja receber um peso de oração, pode falar aí nos comentários, que eu vou ler todos os comentários. Você pode achar que eu não vou ler, mas eu vou ler todos os comentários que vocês fazerem nesse vídeo, irmãos. Então eu quero convidar todos vocês para fazer essa oração. Em nome de Jesus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, irmãos? Agora eu quero fazer uma segunda oração para as pessoas que estão enfermas nesse momento. Se você se encontra enferma, pode falar aí nos comentários que eu vou orar por você agora. Senhor Jesus, meu Pai, estamos mais uma vez aqui reunidos, Senhor Jesus, na Tua presença. Ó Senhor Jesus, toca nessa pessoa, Pai. Vai onde ela está agora, Pai. Se ela está passando por complicações, traz a restauração para a vida dela, Pai. Se ela está passando por momentos difíceis, faz presente na vida dela, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ela pode não estar entendendo agora o que está acontecendo, mas ela entenderá no final. Porque toda guerra tem um propósito. Porque quanto maior for o nosso deserto, quanto maior for a nossa guerra, maior será a nossa vitória, Pai. Ó Senhor Jesus, eu oro por esses jovens que estão presos na pornografia. Liberta eles, Senhor Jesus Cristo. Usa eles, Pai. Levanta eles, Pai, como ministro do Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse é o vídeo. Eu quero fazer um grande agradecimento se você chegou até aqui. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de todos. Amém, viu?